Queria ler dois textos com os irmãos. Um se encontra no livro de Jó, capítulo 25. A palavra de Deus diz: Então respondeu Bildade, o suíta: A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é gussano, glutão, e o filho do homem que é verme. Vamos dar um pulo para Gálatas. Gálatas 2, 16 a 21. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me considero transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A grande questão da raça humana, sem dúvida nenhuma, e por essa razão a Bíblia focaliza tanto essa questão, é como seremos justificados aos olhos de Deus. O termo justificado não é um termo muito fácil para a gente entender, porque não é um termo muito comum. Mas a ideia da Bíblia, e esse termo nos traz a ideia, é um termo forense, é um termo jurídico, é um termo que vem da lei. A pergunta é: como é que um homem pode, diante de Deus, se aproximar e Deus vai dizer para ele: você é bem-vindo ao meu lugar, você é bem-vindo ao meu céu? Nós tentamos nos justificar diante de Deus e fazemos isso a vida inteira. Todas as religiões do mundo fazem isso. Você estranha que as pessoas resolvam fazer compromissos e despachos para macumbas e entidades no Brasil? O que é isso? É uma tentativa humana de ser favorável ou de receber o favor das entidades que eles julgam que são forças espirituais que podem ajudá-los. Você acha que as religiões estão sustentadas em cima de quê? Em cima da capacidade do homem de fazer alguma coisa para Deus e convencer a Deus de que agora o que ele fez é digno de ser aceito aos olhos de Deus. O esforço do homem sempre é assim. O homem sempre está tentando fazer algo para que Deus olhe para ele e diga: agora você está aprovado porque você conseguiu nota 10 ou nota 9, qualquer que seja a nota, e agora você pode entrar no céu de Deus. Jó, nesse texto aqui que nós lemos, Jó capítulo 25, Bildade está exatamente falando isso para Jó, porque o pecado de Jó era justiça própria. Ele diz: Jó, como é que poderia ser justo o homem perante Deus? Como é que aquele que nasceu de mulher pode ser puro aos olhos de Deus? Desse Deus que a lua não tem brilho para ele e as estrelas não são puras. Quanto mais o homem que é gussano, que é um glutão, e o filho do homem que é um verme. Como é que nós vamos poder nos apresentar diante de Deus e recebermos de Deus a aprovação? Bildade está dizendo isso a Jó. Nesse texto aqui que nós lemos em Gálatas, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, está tentando exatamente, mais uma vez, desestruturar esse esquema mental da igreja da Galácia. Irmãos, é interessante porque a carta aos Gálatas foi a primeira carta a ser escrita. Às vezes você vai ler na Bíblia e você acha que a Bíblia está no ordem cronológica os textos. Nem sempre. Nesse caso aqui, a carta aos Gálatas provavelmente foi a primeira carta a ser escrita. De todas as cartas que foram escritas, essa teria sido a primeira. Cerca de 60 anos depois
no nosso ano, 60 anos depois de Cristo, essa carta foi escrita. Ora, se você é bom de geografia, estou aqui brincando, calcule comigo, né? 60 anos depois de Cristo significa que Cristo nasceu 6 anos antes de Cristo, né? Há um erro aí no calendário dominicano, é um negócio meio complicado, mas é isso mesmo, né? E então teria sido ali, Jesus foi assunto aos céus aos 33 anos de idade, e essas igrejas começaram a surgir logo depois que Jesus foi embora, porque os discípulos saíram pregando e evangelizando, fazendo missões. Essa igreja aqui, ela não tem mais do que 20 anos, é muito mais nova do que a nossa, que tem 58. Essa igreja não tem mais do que 20 anos, mas com 20 anos de existência, essa igreja estava perdendo a compreensão do Evangelho, e o apóstolo Paulo escreve para trazer essa igreja para o lugar de onde ela não deveria ter saído. E ele começa no capítulo 1, versículo 6, dizendo: irmãos, admira-me que estejais passando tão rapidamente deste Evangelho que veio até vocês, para outro Evangelho que não é outro Evangelho. E quando você sai do Evangelho, você está em outro lugar, você não está no Evangelho mais. O Evangelho, ele é puro. Se você começa a contaminá-lo com tradições humanas, com ideias humanas, com concepções humanas, ele deixa de ser Evangelho, vai ser qualquer outra coisa. É muito fácil adulterar o Evangelho, e o Evangelho se perder no meio das nossas concepções humanas. Paulo está dizendo, 20 anos depois: irmãos, eu estou admirado que vocês estão passando para outro Evangelho. O que a igreja da Galácia estava fazendo? A igreja da Galácia estava achando o seguinte: esse negócio da graça de Deus e que Deus fez por nós, a gente precisa fazer alguma coisa para Deus, para convencer a Deus de que nós somos dignos do amor dele. E aí eles começaram a criar algumas instituições do tipo: vamos voltar para a circuncisão. A circuncisão era um velho ritual do Antigo Testamento. Então eles estavam pegando os gentios agora, dizendo: se vocês não circuncidarem, vocês não são de Jesus. Ora, a gente ri dessas coisas, mas nós fazemos as mesmas coisas. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo outro, né? Os pentecostais criam as normas, os tradicionais criam suas normas, e cada um de nós vai criando coisas para complementar o Evangelho, como se o Evangelho precisasse de complemento. O apóstolo Paulo está escrevendo exatamente isso aqui. Essa é a carta da liberdade cristã. Ele está querendo mostrar mais uma vez de que o homem não pode se justificar diante de Deus por causa do esforço dele. Olha no capítulo 2, versículo 16. Esse texto é um texto que talvez a gente precisasse decorar. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Ele não é justificado por aquilo que ele faz, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ele está escrevendo exatamente para dizer: esquece da sua possibilidade de se tornar justo aos olhos de Deus por você mesmo. Se você pudesse se tornar justo aos olhos de Deus por você mesmo, Jesus não precisava ter morrido naquela cruz. E a velha pergunta lá de Jó volta: como é que um homem pode se justificar diante de Deus? Vamos considerar algumas verdades que esse texto aqui vai nos mostrar. A primeira coisa é que o nosso zelo, ele é insuficiente para nos justificar diante de Deus. O zelo é incapaz de fazer isso aí. É por essa razão que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 1, começa dizendo o seguinte: irmãos, a minha vontade e a minha oração é pelos meus irmãos judeus, porque lhes dou testemunho de que eles zelam por Deus, porém não com entendimento. E no versículo 3 ele fala assim: porquanto, ao tentarem estabelecer a sua própria justiça diante de Deus, eles desprezam a justiça que vem de Deus, a justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo está dizendo: os judeus tentaram construir uma religiosidade para agradar a Deus com zelo, mas eles esqueceram da justiça que vem de Deus, eles se esqueceram da justiça de Cristo, e eles tentaram construir a sua própria justiça. No outro lugar, Jesus fala aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ok,
que significa isso? Que cautela é essa que Jesus Cristo está falando para nós? Fermento, e todos nós aqui sabemos como é que funciona o fermento, você joga na massa e a massa começa a inchar. A massa é contaminada completamente pelo fermento. E Jesus está dizendo, vocês tomem muito cuidado com o fermento dos fariseus. Mas o que o fermento dos fariseus tem a ver? Os fariseus eram muito religiosos e muito zelosos. Mas o que acontecia? Eles nunca conseguiram entender a obra de Cristo. Nunca. Os fariseus não entendiam a necessidade de Cristo morrer na cruz. Eles não conseguiam entender o Evangelho. Eles não conseguiam entender o sacrifício expiatório de Cristo e morreram tentando fazer os seus próprios sacrifícios para agradar a Deus, através dos seus esforços humanos. Então tome cuidado com o fermento dos fariseus. Zelo sem entendimento sempre desemboca num orgulho espiritual, em que você prescinde da graça de Deus e constrói sua justiça própria, os seus próprios méritos, para chegar diante de Deus e dizer para Deus, agora o Senhor me deve alguma coisa, ou agora você tem que fazer alguma coisa. O zelo é insuficiente. Há muita gente zelosa indo para o inferno, porque ela tem zelo, mas não com entendimento. Segunda coisa que nós precisamos aprender é sobre o fascínio da lei. No capítulo 3, versículo 1, logo após o texto que nós lemos aqui de Gálatas, ele chama os Gálatas dizendo o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber disto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que você recebe o Espírito Santo? Porque você constrói um currículo de justiças boas, de obras boas? Ou você recebe o Espírito Santo quando você se arrepende dos seus pecados, quando você reconhece a sua incapacidade de agradar a Deus, e você, em adoração, começa a entender o sacrifício de Cristo e glorificar a Jesus por tudo que Ele fez? Nós pregamos a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho diz que Cristo fez por nós. Ele pagou tudo o que era necessário por mim. Ele estabeleceu um recorde para a minha vida que eu não tenho. Ele tomou o meu lugar, Ele assumiu o meu lugar ali na cruz. Aquela cruz era minha, Jesus foi lá e ficou no meu lugar. Por quê? Porque Deus sabe, e Jesus sabia, que eu jamais seria capaz de fazer as coisas por mim mesmo. Portanto, meus queridos irmãos, eu sou incapaz de fazer por mim. Agora tem uma coisa interessante. Paulo está falando, ó Gálatas insensatos. Ele está chamando os crentes lá de maluco. Insensato é doido. Ou gente doida, gente maluca. E isso se aplica para nós também. Ele fala assim: quem fascinou vocês? Talvez ele pudesse até colocar: o que fascinou vocês? Eu vou dizer o que fascina a gente. O que fascina a gente é essa possibilidade de fazer para Deus. E ao fazer para Deus, agora eu tenho um trunfo na mão, e agora eu me aproximo diante de Deus e digo: aham, agora o Senhor me deve, porque eu fiz para o Senhor. Uma pessoa procurou um pastor certa vez e disse: pastor, eu não gosto muito desse negócio da graça. O pastor se assustou e disse: como assim, o senhor não gosta da graça de Cristo? Não gosto da graça. Quer dizer que eu não posso cobrar mais nada de Deus, não posso exigir mais nada de Deus? Ele disse: é exatamente isso. Deus não lhe deve nada. A relação que você tem com Deus é a relação puramente da graça. Agora, a lei é fascinante, porque a lei me dá a sensação de que as coisas dependem de mim, do que eu faço, e agora Deus vai me amar, e quão importante eu me torno agora, porque eu construí alguma coisa para Deus. Ora, se é graça, meus queridos irmãos, se a salvação é pela graça, significa que é um favor de Deus, é imerecida, você não merece, mas o fascínio de que eu mereço é sempre impressionante. Lutero, que pregava muito sobre justificação pela fé e pela graça, disse o seguinte: depois de 20 anos pregando o mesmo tema, eu me percebo muitas vezes diante de Deus tentando fazer alguma coisa para dizer para Deus: agora eu sou digno de ser amado, né? É fascinante a lei. A lei dá um senso de eu tenho a força.
né? Eu me torno He-Man. Eu sou o poderoso. E a lei fascina a gente. 20 anos depois, a igreja da Galácia está fascinada pela lei. E ele está dizendo: vocês estão doidos, enlouqueceram, todo mundo ficou maluco. Então nós precisamos aprender essa verdade que a lei fascina. Terceira coisa que nós precisamos aprender aqui é que a inoperância da tradição. Por quê? Se vocês lerem os textos anteriores, vocês vão perceber o seguinte: no versículo 9 do capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando de 3 homens que eram colunas, ou reputados colunas da igreja de Jerusalém: Tiago, Cefas e João. Esses homens eram os pilares, eram os líderes. Dentro daquela liderança que existia na igreja apostólica em Jerusalém, 3 homens se destacavam: Tiago, que presidiu o primeiro concílio em Jerusalém, Atos 15. Cefas, que sempre foi uma liderança poderosa, né, muito forte, a ponto da igreja católica achar que Cefas foi o primeiro papa. E João. Esses 3 eram os líderes principais que estão aqui, eram as colunas. O que aconteceu? A Galácia, portanto já não são mais os gentios, sai de Jerusalém, sai de Israel. Agora nós estamos num outro mundo, numa outra cultura, lidando com um novo povo, que os judeus sempre achavam que não era o povo de Deus. E essas pessoas começaram a entender a mensagem do evangelho e se converter. Houve um avivamento na Galácia. Paulo foi para lá. E as coisas do evangelho fluíam no coração daquelas pessoas, o Espírito Santo enchendo o coração daquelas pessoas. E a igreja de Jerusalém então manda alguns representantes, o presbitério vai lá acompanhar e ver como é que estão as coisas. É assim que funciona. O concílio vai lá. Quando chega ali, antes do presbitério chegar, Cefas chegou na frente com Barnabé. E eles vendo aqueles irmãos gentios se convertendo, o judeu jamais se sentaria com o gentio para comer. Ele nunca se sentaria numa mesa, ele não conversaria com o gentio. Gentio é um povo impuro. Mas agora, vendo a graça de Deus na vida daqueles homens e entendendo o que Deus estava fazendo, Pedro, que era tradicionalzão, Barnabé, que vieram de Jerusalém, esses irmãos agora começam a celebrar as coisas com Deus, sentar com eles, jantar com eles, comer juntos ali os pães que eles preparavam. E a igreja estava em paz. Aí vem a comissão do presbitério examinar para ver se as coisas estão andando. Quando o presbitério de Jerusalém chega, Pedro tem uma recaída violenta. Olha o que o texto nos fala, capítulo 2, versículo 11 de Gálatas. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Por quê? Porque se tornara repreensível. O que foi que Pedro fez a ponto de receber uma reprimenda pública de Paulo, porque ele fala que fez isso na frente de todo mundo? O que levou Paulo a se levantar diante de Pedro e dizer: Pedro, isso que você está fazendo é pecaminoso aos olhos de Deus. Vocês estão negando o evangelho, Pedro. Vocês não estão agindo corretamente de acordo com o evangelho. O que foi que aconteceu aqui, meus irmãos? E Paulo diz, Gálatas 2,12: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E agora não queria mais contato com os irmãos. Não quer mais. E Paulo diz: também os demais judeus dissimularam com ele, a pronto de o próprio Barnabé ter se deixado influenciar pela dissimulação. Isso era dissimulação. Paulo está irritado com a atitude de Pedro. Agora ele está muito triste com outro homem aqui, Barnabé. Sabe por quê? Barnabé foi o discipulador dele. Foi Barnabé quem lhe ensinou os princípios do evangelho. Foi Barnabé quem disse para ele tudo o que era o evangelho. Ele aprendeu com Barnabé, aos pés de Barnabé. Depois que tem aprendido com Gamaliel, está aprendendo agora com Barnabé. Mas Barnabé também descamba. Quando ele vê o grupo tradicional agindo de um jeito, ele esquece da centralidade do evangelho e começa a fazer do jeito completamente diferente do evangelho, negando o evangelho. Isso me leva a pensar, meus queridos irmãos, como o evangelho dos santos evangélicos, como Juan Carlos Ortiz falava, é complicado. A gente está indo bem, aí a gente ouve qualquer coisa e a gente perde a referência. Nós perdemos a referência do que Deus nos chamou para fazer e o foco da nossa fé. Então há uma inoperância da tradição. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que as estratégias humanas são equivocadas também.
Porque o texto aqui vai nos falar que o apóstolo Paulo tenta argumentar com os irmãos, logo depois de explicar no versículo 16, a questão da justificação por obras da lei, da graça, né, e verso da graça. No versículo 17 ele fala: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não. É um texto complicado, mas o versículo 18 ele vai explicar isso aqui. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, eu entendi que Jesus me salvou. A obra dele na cruz foi plena, completa. Ele pagou todo o meu pecado. E ele, quando eu recebi pela fé, quando eu aceitei Jesus no meu coração pela fé, ele me vestiu com a sua justiça. Eu tenho sobre a minha vida, não os meus méritos mais, mas os méritos de Cristo, que são muito melhores, porque os meus méritos são insuficientes. Agora Jesus me vestiu dos méritos dele. Quando eu chegar diante de Deus e Deus me perguntar: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Eu vou dizer para Deus: Deus, eu não tenho mérito para estar aqui, mas o teu filho assumiu o meu lugar, o teu filho morreu em meu lugar, e os méritos de Cristo aplicados a mim, a justiça de Cristo, é que vai me levar para estar em pé diante do Deus juiz de todas as coisas. Agora olha que coisa interessante. Paulo está dizendo: se eu torno a edificar aquilo, porque Paulo vinha de lá, aquilo que destruía, ele disse: eu destruí toda essa concepção da lei na minha cabeça, eu desfiz esse pensamento equivocado e religioso de que eu vou dar conta de me justificar diante de Deus. Houve uma necessidade de desestruturar a minha concepção e a minha cosmovisão voltada para essa questão de que eu faço, agora sou aceito diante de Deus. E eu passei a entender que Jesus fez e agora sou aceito diante do Pai pelos méritos de Cristo. Se eu torno agora edificar em cima daquilo que eu destruí, Paulo diz aqui no versículo 18, a mim mesmo me constituo transgressor. Eu que estou ferindo a lei agora, eu que estou ferindo o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós temos um software da lei na nossa cabeça. Esse negócio está na alma humana. Deixa eu tentar explicar o que eu estou falando. Software é um programa que você coloca dentro do computador. E o computador passa a rodar baseado nesse software que você coloca. O seu chip, esse software que está aí na sua mente, é da lei. Por isso que você tem que estar sempre desconstruindo a lei. É mais ou menos como se você abrisse um dos programas mais conhecidos, é o Microsoft Word, que é digitar textos. Quando eu abro o meu computador está sempre no tipo de letra e no formato de letra. Toda vez que eu abro meu computador está lá. Times New Roman, letra 12. Invariavelmente. Eu particularmente não gosto do tipo de letra do Times New Roman. Eu gosto de um outro tipo de letra chamado Palatine Linotype. Eu gosto dessa. Então toda vez que eu entro no meu computador, eu vou lá e já vou digitar meus textos, eu já aperto lá, mudo para o número 10 do Palatino Linotype e tiro do Times New Roman e coloco o número 10. Toda vez. Tem como desprogramar. O Zé Carlos sabe fazer isso, eu não sei. Há muitos aqui que sabem fazer isso, eu não sei. Então eu vou lá manualmente toda vez e faço a mesma coisa. Por quê? Porque eu não sei fazer. O meu computador, ele só pensa daquele jeito. Mas tem que desprogramar a fonte dele, lá na raiz, e lá no programa mudar. E aí toda vez que eu abrir com o meu computador vai estar na letra que eu quero, no número que eu quero. Sabe qual é o software que você tem na sua cabeça? Software da justiça própria. Eu vou me justificar. Aí o evangelho vem e diz: não, Cristo fez por você a obra dele na sua mente. Então eu tenho que desconstruir isso aqui. O apóstolo Paulo pergunta aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 2: quero apenas saber isso de vocês. Se vocês me responderem aqui agora, meus irmãos, então basta. Ele fala: eu quero saber uma coisa só. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Vocês receberam a Jesus e o Espírito Santo no coração de vocês porque vocês foram boas pessoas? Porque o profile de vocês, o currículo de vocês é tão maravilhoso que Deus está impressionado com ele? Aí o Espírito Santo foi dado para vocês porque Deus se impressionou com vocês, com a performance de vocês, e diz: agora vocês têm, porque vocês agora alcançaram um estágio maravilhoso de fé e de vida cristã. É isso? Se vocês me responderem positivamente, aí eu deixo de pregar o que está acontecendo aqui. Ou vocês receberam a Jesus no coração, o Espírito Santo, porque Deus entrou na vida de vocês, pela graça absoluta dele. Um antigo pastor, ele dizia o seguinte: as nossas malditas boas obras nos dão esse falso sentimento de que nós somos merecedores de alguma coisa. E nós nos esquecemos do Evangelho. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você deixa de se impressionar com a obra de Cristo e passa a se impressionar com você. Eu consegui. Agora Deus vai gostar de mim. Rasgue o seu currículo, meu irmão, de boas obras. Foque no que Cristo fez. Isso é essencial. O homem não é justificado por obras de lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Por obras da lei ninguém será justificado. Justificado é uma declaração e é um ato passivo. É Deus quem te justifica. Você foi justificado. Alguém deu o veredito da justificação para você. Alguém te considerou suficiente. E Jesus Cristo fez isso. Outra coisa que esse texto aqui vai nos falar, meus queridos irmãos: a falência de qualquer tentativa de fazer as coisas por nós mesmos. A falência de estratégias humanas. O texto aqui vai nos mostrar que nós precisamos de 3 coisas. Primeira coisa, nós precisamos morrer em Jesus. Porque lá no versículo 20 ele fala: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 3 coisas que nós podemos aprender aqui desse versículo. Primeiro, eu preciso morrer em Cristo. 2,19 ele fala: eu fui crucificado com Jesus. Eu preciso ir até o Calvário, e ali no Calvário eu preciso enxergar a minha condição miserável. Eu tenho que morrer em Cristo. A morte de Cristo, ela é compartilhada comigo. Eu morri em Jesus. Ali na cruz o meu pecado foi cravado. Eu estava ali em Jesus. Eu preciso morrer com Ele. Eu não posso deixar de viver sem me lembrar que Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim, e que eu morri com Ele. Segunda coisa, eu preciso também viver por Cristo. Se eu morri com Cristo, os méritos de Cristo são aplicados a mim, a roupagem de Cristo é aplicada a mim, mas as virtudes de Cristo também são aplicadas a mim. E agora eu passo a viver por essa força que vem de Jesus. Então agora o meu viver é um viver por Cristo. Eu estou vivendo por meio dele. Eu não posso deixar de me lembrar disto. Terceira coisa, eu preciso fazer para Cristo. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque Lutero, em 1520, fez uma declaração curiosa. Ele fala assim: as boas obras não tornam um homem bom, mas um homem bom faz boas obras. A questão para nós de salvação é uma questão que eu falo, ela é preposicional, mas ela precisa ser entendida. Essas preposições precisam ser entendidas na nossa cabeça de uma vez por todas, para ver se desprograma esse software que está na nossa cabeça. Por que é preposicional? Eu não sou salvo pelas boas obras, mas eu sou salvo para boas obras. Nós achamos que somos salvos pelas boas obras. A questão preposicional aqui ela é fundamental. Se você continua acreditando que você é salvo pelas boas obras, você está perdendo o foco do Evangelho. Você não entendeu o Evangelho ainda. Você não entendeu o que Cristo fez por você. Você não entendeu a radicalidade do Evangelho. Cristo estava
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando as suas transgressões. Jesus estava ali na cruz no meu lugar. O meu viver e fazer agora para Cristo tem que ser um fazer de gratidão a Jesus. Não para comprar favor de Deus, mas porque o meu coração ele está tão embevecido, tão agradecido, tão impressionado com o amor de Jesus, que agora o meu coração se derrete e eu quero fazer para Ele. Caso contrário, você vai se tornar um religioso a mais. O Evangelho não vai entrar no seu coração, ele não vai adentrar na sua vida, e você vai ficar oscilando entre o seu orgulho espiritual e a sua depressão espiritual. Porque você bate no peito hoje e diz: eu estou conseguindo, eu estou chegando lá, Deus está quase gostando de mim. E amanhã você leva uma burdoada porque você percebe que os seus pensamentos, que a sua mente, que o seu coração facilmente se desvia de Deus. Você tem que voltar para o centro e você diz: eu sou um pecador miserável, quem me livrará ao corpo dessa morte? Estou perdido. Aí você tem que lhe dizer como Paulo, depois dessa declaração, Romanos 7:25 fala: desventurado homem que sou, quem me livrará ao corpo dessa morte? Capítulo 8, versículo 1, ele fala assim: graças, porém, a Deus por Cristo Jesus. Qual é o encantamento dele? Graças a Deus é por Cristo. Se você destruir esse fundamento, você passa a construir outro fundamento. Você volta aos velhos rudimentos, o rudimento da lei, das obras, dos méritos pessoais. Mas lembre-se, você vai ter recaídas, meu irmão, minha irmã. Você vai ficar impressionado com você de vez em quando. Você vai ficar impressionado com a sua justiça própria, com coisas boas que você fez. E as suas recaídas não serão apenas no orgulho, suas recaídas também serão na depressão. Você vai ficar arrasado ao descobrir que você é gussana e é filha de verme, como diz Jó. Aí você tem que olhar para a cruz. Aí você olha para a cruz e você vai dizer como Paulo: graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus Ele me salvou. E a gente volta para o ponto, tá? Não se esqueçam disso. Vamos orar? Dá-nos um coração, Pai querido, grato ao Senhor, que o que fizermos seja a expressão do nosso coração que entendeu o que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos, ó Deus querido, a entender essa verdade. Facilmente nós ficamos fascinados com outras coisas e nos desviamos do ponto para o qual o Senhor nos chamou. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção e graça, em nome de Jesus. Amém.